Olá, irmãos, boa noite. Olá aos nossos convidados, boa noite a todos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso desejo, a nossa oração é que vocês estejam bem com as suas famílias aí nas suas casas. E desde já pedimos licença para entrar na sua casa e queremos convidar que você participe conosco deste culto a Deus. Agora nós vamos fazer a leitura da palavra para nós iniciarmos. E aproveitando que nós estamos no mês de agosto, que é o mês dos jovens, mês dos adolescentes, eu quero ler aqui em 1 Timóteo, no capítulo 4, no verso 12, que diz assim: Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Ainda no verso 14, diz assim: Não negligencie o dom que foi dado a você. Então, jovens, adolescentes, ninguém pode desprezá-los por serem jovens, por estarem adquirindo experiência, por estarem ainda trilhando o caminho que nós passamos, mas que nós passamos, não foi diferente para ninguém e continuará sendo igual para todo jovem, para todo adolescente. Não despreze o dom que há em ti, Coloque ele em prática, coloque a serviço desse Deus maravilhoso que tem nos abençoado e nos guardado. A você, o nosso convidado nesta noite, seja bem-vindo em nome de Jesus. E o culto, ele não inicia, apenas damos prosseguimento ao culto, porque o culto é, na verdade, no decorrer da nossa vida. E para dar continuidade nesse culto, nós vamos orar com a irmã Márcia. A graça e a paz, irmãos. Com muita alegria que nós começamos esse culto de domingo, Primeiro pedindo licença para entrar nos lares, que aqui estão conosco nesta noite de domingo. E agradecer ao Senhor Jesus por todos nós estarmos bem de saúde, estarmos bem diante de uma situação em que muitos têm se entristecido, mas a nossa alegria está depositada no Senhor Jesus. Nós estaremos orando, agradecendo a Deus por mais um dia de vida, por mais uma vitória, por mais esta oportunidade de estarmos todos unidos, mesmo cada um no seu lar. Então, é um belo motivo para nós orarmos. Amém? Então, vamos orar agradecendo. Você que está no seu lar, neste momento, feche os seus olhos, para neste minuto e agradeça ao Senhor. Agradeça ao Senhor pelo que Ele tem feito nas nossas vidas. Agradeça ao Senhor por aquilo que Ele fará em nossas vidas. Agradeça ao Senhor pelo Deus maravilhoso que Ele é. Amém? Oremos. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, é com grande alegria, Senhor, que nós, Pai, como igreja reunida, Pai, cada um no seu lar, independente do lugar que estiver, é que nós, neste momento, abrimos as nossas bocas para te bendizer, para declarar que só o Senhor é Deus. A ti nós rendemos todo louvor, toda honra e toda glória. Paizinho querido, toma o teu lugar, recebe este culto, recebe os louvores, receba as nossas orações. Paizinho,
Nós queremos muito, Pai, te dar o melhor de nós, Pai, nesta noite, Senhor, como em todos os dias da nossa vida, Pai. Pai, diante de ti é que nós declaramos o teu amor incondicional, é que nós declaramos quão grande é o Senhor, quão grandes são as tuas ações. Pai, como é bom saber que nós somos teus filhos amados. Como é bom saber que o Senhor está em todos os lugares, que o Senhor está em todos os lares. Como é bom saber que o Senhor tem cuidado da tua igreja de forma incondicional. Como é bom saber os milagres que o Senhor tem feito na vida dos teus servos. Como é bom saber que o Senhor tem atendido às nossas orações. Paizinho, esteja, Pai, sentado, Pai, no teu trono, Senhor Deus, e receba, Senhor, todos os louvores, Pai. Receba, Senhor, tudo que nós fizermos nesta noite, Senhor Deus. Receba, Pai, o melhor de cada um de nós, Pai. Pai, nós só temos que te agradecer. Muito obrigada por este amor, por este carinho, por este cuidado que o Senhor tem tido para conosco. Paizinho, mais uma vez, obrigada, obrigada e obrigada. Bendito seja o teu santo nome. Amém, amém, amém. Agora teremos a oportunidade de entregar os nossos dízimos e ofertas, para que não haja falta do mantimento na casa do Senhor, para que a igreja possa ter a sua manutenção e também para que a igreja possa ainda continuar com os serviços de ação social que vem realizando. Oremos, para que Deus abençoe os dízimos e as ofertas e aqueles que são dizimistas e ofertantes. Pai Santo, em nome de Jesus, que nós te agradecemos, porque nos deu oportunidade, nos dá condições de contribuir na tua casa, no teu trabalho, conforme as bênçãos que o Senhor nos tem concedido. E queremos pedir ao Senhor, ó Pai, que agora o Senhor esteja multiplicando dentro da casa, na saúde, no trabalho, na despensa, Senhor, desses que estão ofertando e dizimando na tua casa para a tua obra, para que o Senhor seja glorificado, que o Senhor esteja multiplicando de tal maneira, Pai, que todos possam perceber que tudo aquilo que temos vem do Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Esperança de salvação está na cruz do Rei Jesus. Por sua graça encontro paz e ao perder vida atrás.
agora nós vamos orar, fazer a oração intercessória, entrando na presença do Senhor, pedindo a Deus pelos missionários, também pelas famílias, também por aqueles que estão combatendo, né, a Covid-19, o coronavírus, pelas famílias que perderam seus entes queridos. Também vamos pedir pelo nosso país, pelos nossos governantes, para que sejam orientados por Deus. Vamos colocar os nossos pedidos pessoais, os nossos familiares, as nossas dificuldades diante do Senhor, para que Ele esteja nos abençoando, para que Ele esteja nos orientando em todas essas coisas. Você pode fazer a oração aí aonde você estiver, agora durante o próximo cântico de louvor. Oremos. Obrigado, Senhor, porque Tu estás restaurando a Tua igreja. Estás restaurando o nosso amor, nosso relacionamento contigo. Estás restaurando o amor dos irmãos uns com os outros, Senhor. E nós podemos nos reunir aqui em Teu nome para Te bendizer, para nos alegrarmos em Ti e pedirmos, Senhor, que Tu estejas reunindo o Teu povo, reunindo a Tua igreja, quebrando as cadeias, quebrando os grilhões que nos separam como igreja, Senhor. Oh, aleluia! Estamos reunidos aqui, Senhor, porque temos conhecido Teu amor. Trazemos em nossos lábios um novo cântico em Teu louvor, pois Tua glória tem enchido este lugar. Todos juntos estamos reunidos. Estamos reunidos aqui, Senhor, porque temos conhecido Teu amor. Trazemos em nossos lábios um novo cântico em Teu louvor, pois Tua glória tem enchido este lugar. Pois Tua glória tem enchido este lugar. Te exaltamos. Pois Tua glória tem enchido este lugar. Como nuestros hermanos en español. Estamos reunidos aquí, Señor, porque hemos conocido Tu amor. Traemos en nuestros labios un nuevo cántico de loor, pues Tu gloria ha llenado este lugar. Estamos reunidos aquí, Señor, porque hemos conocido Tu amor. Traemos en nuestros labios un nuevo cántico de loor, pues Tu gloria ha llenado este lugar. Pues Tu gloria ha llenado este lugar. Pues Tu gloria ha llenado este lugar. Aleluya. Gloria al Señor. Esta noite o pastor Gentil vai nos trazer a mensagem da palavra de Deus, aquilo que Deus tem preparado para os nossos corações, e que ele seja poderosamente usado pelo Espírito Santo para tratar individualmente com todos nós. Queremos pedir também que o Senhor aplique essa mensagem
para as nossas necessidades e que a gente possa refletir a respeito do que Deus tem para a nossa vida. Graça e paz, meus irmãos e irmãs, amados, mais uma vez estamos juntos, buscando ao Senhor e buscando também o crescimento no conhecimento do Senhor, da sua palavra, né? É um prazer poder compartilhar mais uma vez da palavra do Senhor nessa ocasião. Hoje quero meditar baseado numa história bíblica que é muito conhecida, inclusive, e amada por todos nós, que fala a respeito do poder do Senhor Jesus de salvar mesmo aqueles que são tão rejeitados devido às suas condições de pecado, de injustiça. E a história que vamos estudar é a história do encontro de Zaqueu com Jesus, e Jesus com Zaqueu, né? Se encontra em Lucas capítulo 19. Eu vou ler aqui, diz assim: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. E eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e, se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Deus amado, graças te damos por teu amor manifestado na tua graça e na tua misericórdia, através de Jesus Cristo, que veio, deu a sua vida por cada ser humano pecador e encontrou o Zaqueu e nos encontrou e continua encontrando outros que, como Zaqueu, estão perdidos, mas querendo ser salvos. Pai, abençoa, Senhor, a meditação na tua palavra agora aos nossos corações. Em nome de Jesus, esperança nossa, nós oramos. Amém, Senhor. Amado irmão e amada irmã, aqui nesta passagem, Lucas 19, 1 a 10, nós temos aqui como tema central a doutrina da salvação, ou a questão da salvação eterna. Aqui é narrado o encontro de Zaqueu, o pecador, com Jesus, o Salvador. Jesus, que é o Salvador único, suficiente e gracioso, e que continua com o mesmo poder de salvar. O Zaqueu, ele nos representa. Ele é símbolo daquilo que também nós somos e de que nós também precisamos da salvação em Jesus Cristo. Aqueles que já encontraram, amém por isso, e aqueles que porventura ainda não encontraram, precisam encontrar o Salvador e a sua grande salvação.
Eu desejo com essa meditação, querida irmã, ajudar na compreensão, uma melhor compreensão a respeito dessa tão grande salvação, né? E também ajudar a que cada um que já foi alcançado pela salvação em Jesus Cristo possa desfrutar mais intensamente dessa tão grande salvação, dessa bênção de ser de Jesus Cristo. Nós vamos analisar, seguindo basicamente esta linha, analisando duas palavras-chave que são reveladas nesse texto, e elas representam o centro da esperança eterna. São duas palavras profundamente teológicas, práticas, e que são palavras-chave não só nesse texto, mas no contexto todo da Bíblia, que são a graça e salvação. Portanto, o título dessa meditação é A Graça da Salvação. Essas duas palavras precisam sempre ser estudadas, melhor compreendidas, e eu quero, a título assim de introdução, dizer um pouquinho para relembrar para todos nós quão preciosas são essas palavras na Bíblia, né? Graça e salvação. Primeiro, graça, que significa receber o que não merecemos. Ou seja, pela graça nós recebemos o direito de ir para o céu. E também graça está ligada à misericórdia, que significa não receber o que merecemos. Ou seja, ganhamos o direito de ir para o céu que não merecemos e ganhamos, pela misericórdia do Senhor, a libertação da condenação eterna, e por isso não vamos mais para o inferno. E a palavra salvação, esta muito mais, tem um significado muito variado, e tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, a palavra salvação é empregada em muitos sentidos. Por exemplo, às vezes significa paz, plenitude, às vezes cura, recuperação, remédio. Em outros textos, resgate, redenção, bem-estar, a preservação de um perigo, de uma doença ou de morte. Por exemplo, em Mateus 9, nós temos aquela história da cura da mulher doente, da hemorragia. E no final, quando Jesus trata com ela, e ela é curada, Jesus diz para ela assim: a tua fé te salvou, né? Ou seja, ali a palavra salvação é no sentido de ficar sã. Para a gente ter uma ideia, né? Só para citando esse exemplo de quantos sentidos tem a palavra salvação na Bíblia. Na verdade, irmãos, a salvação, em geral, pressupõe a resposta para uma pergunta, né? Alguém é salvo do quê? Se alguém estiver à beira da falência, numa empresa, por exemplo, e ela conseguir se recompor, e podemos dizer que essa empresa vai ser salva. Mas salva do quê? Da falência, né? Ou alguém estando, por exemplo, num incêndio, e os bombeiros vindo, resgatando essa pessoa em vida, aí nós usamos essa palavra salvação para dizer que a pessoa foi salva da morte física, né, ali naquele incêndio. Então sempre, especialmente voltando agora para o uso da palavra salvação no nosso meio cristão e na Bíblia, o principal, quando dizemos que alguém foi salvo da condenação eterna. E há um escritor que resume bem assim, né? No uso feito pelos cristãos, a palavra salvação, isso significa salvamento da morte eterna e entrega da vida eterna àquela pessoa
que vem a Jesus Cristo. Olha que coisa maravilhosa, né? A salvação, então, aponta para ser livre da condenação eterna e, ao mesmo tempo, ter o passaporte para viver com Deus eternamente. Em Romanos 5,9, diz assim: logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Então, pela sua misericórdia, nós não vamos receber o castigo que será empregado pela sua ira santa, isso é a misericórdia do Senhor. E pela graça do Senhor, nós vamos receber o céu que nós não merecemos e nunca poderíamos fazer nada para merecer tal benefício. Então, a palavra salvação, aí só rapidamente, focando em alguns sentidos, né? Tem muitos outros conceitos que envolvem a salvação, mas para nossa meditação é suficiente, né? As duas palavras que nós podemos destacar, que estão aqui embutidas, né? Subentendidas e também expressadas por Jesus em Lucas 19. Voltando a nossa atenção, então, para essa narrativa, Lucas 19, nós lemos sobre a salvação que Jesus trouxe para a casa de Zaqueu. No versículo 9, Jesus diz: olha, hoje houve salvação nesta casa. Aí a salvação eterna, a salvação de um homem, cabeça do lar, o Zaqueu, né? E aí, no versículo 10, que é muito conhecido nosso, né? Fala assim que o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Aí o foco dessa palavra salvar e salvação é a salvação eterna. E o Filho do Homem é Jesus, que é chamado assim para indicar que ele se identificou 100% com o ser humano, exceto na questão do pecado, porque ele não falhou. E ele é o Salvador perfeito, capaz de salvar toda a humanidade, apesar de manter-se como Deus, a sua natureza divina também teve a natureza humana, por isso tornou-se o sacrifício perfeito, para poder salvar aqueles que recorrem ao seu sacrifício substituto. Meus irmãos, uma breve conclusão aqui, uma conclusão preliminar, né? A respeito então da graça da salvação. Em Efésios 2, temos também aquela passagem que nós utilizamos muito para apresentar a mensagem de salvação para as pessoas. Efésios 2, 8, 9, diz assim que nós somos salvos pela graça. E isto não vem de vós, é dom de Deus, né? Assim, só a Deus pertence a glória e não ao homem. Ninguém vai ter do que se vangloriar que conseguiu salvar-se a si mesmo por ser uma boa pessoa, por ser um religioso, por fazer boas obras, por ter um bom nível de moralidade. Enfim, isso que muitas pessoas se orgulham de uma maneira às vezes muito polida, mas na verdade, no fundo, o coração humano ele pretende conseguir ser salvo por meio da sua moralidade, da sua vida correta, que é coisa boa sim, mas não para salvar ninguém. Desse modo a gente sabe, né, que lendo um pouquinho mais em Efésios 2, no versículo 10, diz ali que nós fomos salvos para as boas obras, não pelas boas obras, né? O homem deve viver em retidão, em correção, servir a Deus sim, mas não para ser salvo, mas porque é salvo, segundo aí Efésios 2, versículo 10. Então a salvação é pela graça. E quantas coisas mais a gente poderia falar, né, a respeito da graça de Deus. Mas vimos também, irmãos, que a salvação, que ser salvo, é ter o direito de ir para o céu e de não mais ir para o inferno. Então essa conclusão a respeito do sentido dessas duas palavras, né? Graça
e salvação. Como nós podemos aplicar essa passagem para a nossa vida hoje? Todo ser humano está em uma das duas condições: ou é salvo ou é perdido, ou está salvo ou está perdido. Não existe outra possibilidade. Jesus veio para buscar e salvar o perdido. Ele mesmo declarou no versículo 10, né? O Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido, e as Escrituras vão dar conta perfeitamente que ele cumpriu o seu ministério, e hoje ele trabalha nos corações de uma maneira não presencial, física, visível, perceptível, humanamente falando, mas trabalha no coração do ser humano através do seu Santo Espírito, chamando o ser humano, né? Chamando os aqueus que estão interessados em vê-lo, como ele fez fisicamente, presencialmente, com o Zaqueu do nosso texto. Se você ainda não recebeu Jesus como Zaqueu, né? Mas hoje você está como aquele homem, o Zaqueu, desejoso de receber Jesus. A Bíblia diz que no versículo 6, né, que o Zaqueu desceu depressa quando Jesus chamou e o recebeu com alegria. Isso ocorre ainda hoje. Existe um descer também, a necessidade do ser humano descer do seu pedestal de orgulho, muitas vezes, de achar-se bom, perfeito, que já é salvo desde nascido, que não precisa de mais nada. Mas o Espírito Santo quebranta o coração duro do ser humano ainda hoje, e ele desce para o nível que deve descer para entender que precisa de Jesus Cristo, o Salvador. E mais ainda, Deus, Espírito Santo, opera no coração que ele vai receber Jesus com alegria, como diz aí o versículo 6 a respeito de Zaqueu. Deus, ele trabalha assim, querido, dá uma medida de escolha ao ser humano. Isso é profundo para nós entendermos, mas mesmo Deus que chama o pecador para ser dele, Deus mesmo dá graça, dá vontade, dá uma inquietação, dá sede para o pecador, para fazer, por exemplo, como Zaqueu fez. Um homem um homem público, porque ele era o maioral, ou seja, o chefe ali da cobrança dos impostos. Tem toda uma história meio tenebrosa por trás dessa profissão dele, né? Mas ele era um homem assim que seria facilmente notado em qualquer lugar, porque era conhecido. No entanto, a sede, a vontade de encontrar-se com Jesus é tanta que ele se antecipa, sabia que Jesus passaria por aquele caminho, e a árvore estava ali por cima, talvez, daquele caminho onde Jesus iria passar. Então ele vai e sobe na árvore para tentar se aproximar ao máximo e ver o rosto de Jesus, né? Se aproximar de Jesus. Essa mesma obra o Espírito Santo continua fazendo. Ele chama as pessoas e dá nas pessoas fome e sede de Deus. Nessa noite, nessa oportunidade que você está me ouvindo, o Espírito Santo bem poderá estar fazendo exatamente o que fez com Zaqueu. Talvez você está sentindo vontade de ser um servo, uma serva de Deus. Talvez você está percebendo que a sua vida está sendo um grande vazio, ou está confusa, ou está sem paz. Esse vazio te leva a perceber que as coisas materiais, as conquistas humanas, elas existem, mas não preenche tudo, como Zaqueu, que tinha muito dinheiro, mas sentia-se inclusive culpado pela forma como ele adquiria as riquezas, né? Então, que Deus olhe para você como ele olhou para o Zaqueu, e o Senhor Jesus diga para você também: venha e o seu fardo vai ser leve, vai ser suave. E você diga para Jesus:
sim, né? E aceite Jesus na sua vida e na sua casa. Mas eu quero também perguntar para a nossa reflexão, para você que já foi salvo, a graça da salvação é uma realidade para você, a salvação eterna está aí no teu coração, porque a Bíblia fala que aquele que tem Jesus, ele tem vida eterna, ela nunca acaba, e ninguém pode tirar a gente das mãos protetoras do Senhor Jesus, né? Eu quero colocar isso como desafio para o teu coração também, você que já é de Jesus, permaneça firme, irmão, irmã, permaneça firme na graça, permaneça firme na graça da salvação. Se você está bem com Deus, sabendo em quem você tem crido, como usando aqui a expressão do apóstolo Paulo já no final da vida, né? Ele disse, eu sei em quem tenho crido, né? Você permaneça firme nessa graça, a graça da salvação, né? Também quero incentivar isso, que você seja grato a Deus sempre por tua salvação, e acima de tudo por isso. Que Deus abençoa, Deus dá saúde, quando pedimos cura, Ele dá cura, Ele cuida de nós, Ele supre, Ele nos abençoa de muitas formas que são passageiras, né? São referentes à nossa jornada aqui na Terra, mas acima de tudo, irmão e irmã, nós temos como base, sentido para viver a segurança da nossa salvação em Cristo Jesus. Então, desenvolva um estilo de vida de gratidão a Deus. Isso inclusive, vai repercutir e vai influenciar na relação sua e minha também, lógico, com as outras pessoas. Um coração cheio de gratidão a Deus por sua salvação, pelo fato de ser pertencente à família de Deus, esse coração vai fluir em gratidão nos relacionamentos familiares, em outras circunstâncias, porque é um coração resolvido, um coração abençoado, um coração que sabe o que é confiar em Deus e demonstra isso para Deus. Mas também eu quero deixar outro desafio, que a gente possa demonstrar, expressar, dizer para Deus a respeito da nossa gratidão, porque isso é uma forma de adoração. E nós fazemos isso de várias maneiras, expressando em oração, agradecendo. Eu vou me alimentar, eu agradeço. Talvez na hora de dormir, ou quando levantamos para um novo dia, na nossa jornada, ao receber o salário do mês, enfim, nós expressamos gratidão a Deus. Como aquele samaritano que foi curado, entre os 10, ele é o único a voltar e agradecer a Jesus Cristo. Com cânticos, adoramos a Deus e agradecemos ao Senhor, né? Expressando para Ele a nossa gratidão pela salvação que foi pela sua graça na nossa vida. Tem várias passagens que reforçam isso, né? Paulo falou em Filipenses 4:6, Colossenses 3:16, 17, 1 Tessalonicenses 18. Ele resume lá, por exemplo, em 1 Tessalonicenses 5:18, em tudo dai graças, né? Para ninguém esquecer, né? Com gratidão, com ações de graça, são as expressões que Paulo usa para reforçar a gratidão como um estilo de vida do crente, do servo e da serva de Deus. Assim, nós temos várias formas de sermos gratos a Deus por tão grande salvação que Ele nos deu. Também nós investimos do nosso tempo para servir a Deus com gratidão, investimos nossos talentos para Deus, os nossos recursos financeiros. Nós sempre devemos cooperar no trabalho de Deus, no reino de Deus, com esse sentimento bom de gratidão, né? Isso expressa algo fundamental do coração que foi alcançado pela graça de Deus.
Mas especialmente, irmãos, especialmente nós demonstramos gratidão quando nós andamos com Deus, em comunhão com Ele. O salvo, ele almejará isto acima de tudo, ou seja, desejará andar com Deus no seu dia a dia, na sua jornada diária, né? E esse andar com Deus em comunhão é a essência da felicidade do crente. Há expressões claras na Bíblia, como por exemplo em Neemias, que nos fala ali, Neemias 8:10, a alegria do Senhor é a nossa força. Isso significa que a nossa motivação maior está em Deus, que é uma alegria indizível, uma alegria extraordinária, uma paz que ninguém pode dar, como Jesus também expressa, né? Que é essa alegria e essa paz de ter segurança do nosso destino eterno, ou seja, a salvação, né? A salvação eterna. É essa tranquilidade, essa paz de contar com a presença de Deus diariamente na nossa vida. Amados, terminando agora, nós vimos que Zaqueu, ele nos representa. Ele é humano como nós, carente de Deus como nós, e depois ele se torna um exemplo para nós, porque quando ele encontra Jesus, né, ele foi tocado a buscar o Senhor, e Deus se compadeceu e fez a parte divina no coração dele, e ele foi transformado. Ele, em poucas palavras, nós vemos no texto que houve uma mudança naquilo que era o ponto mais complicador da vida de Zaqueu, a questão de como ele ganhava o dinheiro, e ele resolve mudar isso. O que acontece quando alguém se converte? A conversão é uma mudança interior e que se reflete em palavras. A pessoa passa a falar as coisas que agradam a Deus e não mais palavrões, coisas erradas, coisas grosseiras e ofensivas, né? A pessoa faz uma transformação, outros precisam de uma transformação maior nas atitudes, nas escolhas, nas companhias com quem anda, mudança às vezes na maneira de se divertir, que muitos se divertem de uma maneira grosseira e que fere aos princípios da palavra de Deus, que prejudica-se através das escolhas na área do seu lazer, da sua diversão, né? Então a pessoa vem a Jesus como Zaqueu, seja qual for o calcanhar de Aquiles, né? O problema central que precisa ser transformado, seja qual for o tipo de pecado, de barreira que há no coração da pessoa e na vida da pessoa, o Senhor vem e põe o desejo no coração do novo convertido para mudar. Não é assim que ocorreu com a gente? O irmão e a irmã se lembra, quando você vê a Jesus, que Deus tocou no seu coração para você parar de fazer certas coisas, para você começar a fazer outras. Não há essa transformação, que é o fruto visível, fruto prático, diário, da salvação, que é pela graça de Deus. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a consolação do Santo Espírito continue sobre nós. Prezado ouvinte, prezada ouvinte, se você ainda precisa se definir ao lado de Jesus, ou seja, se você ainda não tem essa certeza que já recebeu Jesus, como Zaqueu, se você ainda não fechou, né? Não fez um fechamento da tua relação com Deus e você ainda não tem segurança da sua salvação eterna, o que você está esperando? Aonde você estiver, abre o teu coração, escute não uma voz humana apenas, mas apenas eu sou um instrumento para que o Espírito Santo é que fale ao teu coração.
porque eu só posso falar aos teus ouvidos. Mas Deus tem esse poder de falar ao coração através da exposição da tua palavra. Você é um Zaqueu, mas é um Zaqueu só de antes de encontrar Jesus? Ou você é um Zaqueu salvo, restaurado, transformado por Jesus? A partir de hoje, seja esse Zaqueu que encontrou-se com Jesus. Amém? A tua alma e dentro de você tem esse amém, esse assim seja. É isso. A partir de hoje, eu quero ser como Zaqueu, que antes vivia distante, mas agora está perto de Jesus Cristo. E a graça do Senhor, que é graça preciosa para a salvação, é graça também para conduzir a nossa vida. Deus nos abençoe, era o que eu tinha a pregar nessa ocasião. Estamos encerrando esta reunião aqui, né? Onde em comunhão glorificamos, cultuamos ao Senhor, mas o culto continua nas nossas vidas, continua na nossa semana, continua nos nossos afazeres. Por isso que todos tenham uma semana abençoada, uma semana guardada, uma semana orientada na presença do Senhor. E que Ele nos traga novamente na próxima semana para estarmos aqui reunidos na presença dEle. Que o Senhor abençoe a todos, tenham uma semana de paz e de vitória, em nome de Jesus. Amém.